Oi, gente. Estão tendo as audiências em relação ao 8 de janeiro e um advogado de um réu do 8 de janeiro, Sebastião Coelho, entrou no modo delírio total. Disse para os ministros do Supremo Tribunal Federal que eles são as pessoas mais odiadas do país. E aqui ele comete um delírio básico porque ele confunde a opinião dele e da turma dele, dos golpistas, com a opinião da maioria dos brasileiros. Não! Para a maioria dos brasileiros, os membros do Supremo Tribunal Federal, embora tenham seus defeitos e votos criticáveis, na questão da democracia, especialmente o Alexandre de Moraes, mas os outros ministros também, eles salvaram o Brasil da extrema-direita e do golpismo. Eles são pessoas muito respeitáveis, em alguns aspectos, eu diria até admiráveis, pela atuação deles durante esse processo. Então, para milhões de brasileiros e para a maioria dos brasileiros, longe de serem odiados, eles são pessoas respeitadas. E é isso que o Sebastião Coelho não tem noção. Só que esse Sebastião Coelho, eu vou trazer aqui para vocês os detalhes, ele próprio está sendo investigado como golpista. Ele é advogado de um golpista, não é? Um bolsonarista golpista, o Aécio Costa. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui, ó. Aécio Lúcio Costa Pereira, é advogado desse golpista. E ele próprio participou de um acampamento golpista. Falou contra o Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou mostrar o vídeo do que ele falou e vou tecer alguns comentários. Mas vamos seguir. Vamos lá. Não, Sebastião Coelho. Não. Para a maioria dos brasileiros estão ali pessoas que defenderam a democracia brasileira contra gente como a sua turma, que atacou a democracia. Eles podem ter seus erros, eles podem ter votos com os quais eu não concordo, mas eu exercito a minha crítica de forma democrática. Né? Criticando, né? Não sou pela destruição do Supremo, não sou pela derrubada do Supremo, como muitos dos seus aliados e dos seus amiguinhos são, inclusive o seu réu, mas também você próprio, porque você participou de acampamento golpista. Enfim, mas esse ato de confundir a sua própria opinião com a opinião do povo, confundir a opinião dos seus próximos com a opinião da população, é uma atitude típica dos fascistas. Os fascistas só consideram cidadão de verdade os que concordam com eles. E ignoram que a maioria discorda. Ignoram que a maioria do povo brasileiro votou em Lula. Viu, Sebastião Coelho? A maioria do povo brasileiro não votou em Bolsonaro. E, aliás, Bolsonaro só conseguiu apertar a eleição com a PEC Kamikaze e com a Polícia Rodoviária Federal fazendo operações no Nordeste. Porque se não fosse a PEC Kamikaze com injeção absurda de dinheiro e não fosse a Polícia Rodoviária Federal com aquela atitude criminosa, a distância, a vitória de Lula não seria por 2 milhões de votos. Seria por 6, 7, talvez até 10 milhões de votos de diferença. Seria uma vitória esmagadora. O que tornou a eleição competitiva foram esses dois fatos, ambos criminosos. A PEC Kamikaze, uma injeção absurda de dinheiro em cima da hora da eleição, e a atitude da Polícia Rodoviária Federal, que diminuiu os votos no Nordeste. Mas, enfim, vamos continuar rebatendo ele. Tá achando que vai intimidar os ministros da Suprema Corte dizendo que eles são odiados? Eles sabem que eles são odiados por bolsonaristas, que representam a minoria da população brasileira, não a maioria. E eles sabem disso. Aliás, o Alexandre de Moraes sabe melhor do que muitos. Você lembra do que aconteceu lá na Itália? Mas enfim.
É solidariedade com golpistas, não é? Porque tudo leva a crer que os policiais, os oficiais da Polícia Militar que estão presos, são aqueles que colaboraram com a tentativa de golpe de Estado. Se alguns deles são inocentes e isso ficar provado, eles serão soltos, né? Mas aqueles que forem culpados têm que ser condenados, sim. Porque o que aconteceu foi muito grave. Foi uma tentativa de golpe de Estado. Foi uma tentativa tabajara, ridícula, patética, revolta do cocô. Foi ridícula. Mas foi grave. Patrimônio público foi destruído. Tentaram usurpar o poder. O que não conseguiram nas urnas, tentaram fazer na força. E todo mundo que incentivou, todo mundo que financiou, todo mundo que participou ou deixou acontecer tem que ser punido por isso. Tem que ser julgado por isso. No rigor da nossa lei. Lei que você deveria defender, mas você defende, Sebastião Coelho, a sua ideologia e seus comparsas, seus cúmplices. Não a lei brasileira, não a Constituição brasileira. As leis brasileiras você ignora em nome da sua ideologia. É muito irônico. Ele está dizendo que tirar o salário é tortura, quando eles, que queriam golpe militar, queriam restabelecer no Brasil, instaurar um regime semelhante àquele que nos anos 60, nos anos 70 e nos anos 80 desse país literalmente torturou pessoas. E era esse regime que eles queriam, um regime de ditadura militar. E ele dizer que tortura é tirar salário, quando as pessoas que ele defende e ele próprio queriam um regime militar que, no passado desse país, há não muito tempo atrás, literalmente torturou pessoas. Mas enfim. Ele pede que o Alexandre de Moraes seja considerado parcial, né? Impedido de julgar. E ele que apoiou pessoas como o Sérgio Moro, que claramente foram parciais em seus julgamentos, que tem provas da parcialidade com a Vaza Jato. A ironia. Ele chamar de tortura quando eles defendiam um regime que torturava a gente. Quando eles estão com viúvas e com saudade desse regime. Pois o Sebastião Coelho, né? Temos aqui os detalhes, olha só. Nós temos aqui os detalhes, ó. Ele se tornou, o próprio Sebastião Coelho, alvo de investigação e teve o sigilo bancário quebrado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, Corregedor Nacional de Justiça, que determinou a abertura de uma reclamação disciplinar contra ele. Ele é suspeito de incitar atos golpistas durante o exercício da magistratura. A apuração surgiu após participar de eventos no acampamento golpista em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Sim, o advogado Sebastião Coelho. Segundo Salomão, ele passou a participar de eventos em que houve incitação ao golpe de Estado e criticou Moraes durante o discurso no acampamento. Também fez discurso desse tipo. Na decisão do ministro, ele cita que a conduta de Coelho foi iniciada quando ainda era desembargador e continuada de forma subsequente por episódios que agrediram significado às suas falas antecedentes, sempre em direção à erosão do Estado Democrático de Direito e incitação das massas contra os poderes legitimamente constituídos. Durante o julgamento no Supremo, ele disse na abertura do procedimento que é uma tentativa de intimidação. E ele tentou intimidar, né? Ele tentou intimidar os ministros do Supremo, né? Pois é. Ele reclama de julgamento político. Eu vou deixar todos os links no comentário fixado. Mas esse advogado, ele faz isso. Ele confunde a opinião pessoal dele, a opinião da turma dele, com a opinião do povo brasileiro, não é? E é uma atitude típica dos fascistas. Os fascistas fazem isso. Os fascistas, pensem nos Estados Unidos, a discussão, como eles dizem assim, vão trazer a América de volta, não é? Aqui no Brasil, os cidadãos de bem, só eles, direitos só para os cidadãos de bem, só eles seriam cidadãos, não é? Os cidadãos que têm os valores deles, todos os outros não importam.
né? Quem discorda deles, quem tem uma ideologia diferente da deles, não importa. Sua opinião não importa. Por isso que eles não aceitam o resultado da eleição. Não é de fato que eles acreditam em fraude em urna eletrônica, não. É porque eles acham que a opinião das pessoas que discordam deles não importa. Mas esse advogado vai descobrir que a lei vai atingir a todos os golpistas, né? E eu espero, de fato, que todos aqueles que financiaram, que participaram ou que incentivaram, e o incentivo que ele fez ao golpismo está claro, não é? A participação dele nesses acampamentos sejam punidos. O que aconteceu nesse país com essa tentativa de golpe foi muito grave. E essas pessoas, e a lei tem que valer não como uma coisa de vingança, mas como uma demonstração para os outros. Para os outros, de que não vai se tolerar golpismo nesse país. Que a conquista da democracia se deu por duras penas. E nós vamos reter e lutar para melhorar a democracia, para expandi-la. E não perdê-la como esses golpistas gostariam. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe se torna membro, apoiador do canal. Quem sabe divulga os abaixo-assinados que estão no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.